Bom dia, a paz do nosso Senhor Jesus. Eu tô sem vontade de falar nada, sabia? Acho que quando Deus fala com a gente, o silêncio vale mais do que qualquer coisa que a gente possa falar, né? E curiosamente, isso estava no script de hoje. Isso estava na nossa meditação que nós vamos fazer. A gente vai ler novamente o texto de 2 Crônicas, capítulo 20. Nós não vamos ler o capítulo todo como nós fizemos na semana retrasada, mas vamos prestar atenção em alguns detalhes que a palavra de Deus nos traz, para que a gente possa aprender um pouco. Segundo o livro de Crônicas, no capítulo 20, eu quero ler os versículos 1 até o 4. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículos 1 ao 4. 20. 1 ao 4. Diz assim o versículo 1: Depois disso, os Moabitas e os Amonitas, com alguns dos Meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon Tamar, isto é, em Engedi. Armado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Nós falamos sobre o exemplo do rei Josafá e do povo de Judá nesse acontecimento tão emblemático, né? E nós pensamos um pouco o que você faz quando você não sabe o que fazer. O que você faz quando você não sabe o que fazer? Isso tem me incomodado bastante nesses últimos dias. E minhas orações ultimamente têm sido: Senhor, que eu não saiba o que fazer. Porque quando eu sei o que fazer, eu estou no controle. Quando eu sei o que fazer, eu faço do meu jeito. Quando eu sei o que fazer, eu mando. Quando eu sei o que fazer, eu sou autossuficiente. E quando eu sei o que fazer, eu não dependo do Senhor. Isso tem mexido bastante comigo, porque tem muitas situações que nós vivemos e a gente quer lutar, a gente quer fazer força, a gente quer gritar, a gente quer brigar, a gente quer puxar a corda para o nosso lado, a gente quer tudo, menos entregar o controle da nossa vida ao Senhor. Eu costumo olhar algumas situações e eu percebo que muitas vezes a gente não vai se entregar de fato a Deus enquanto está tudo bem, está tudo sob controle. Nós só entregamos a nossa vida a Deus genuinamente e integralmente quando o controle sai das nossas mãos. O problema é que a gente gosta de estar no controle da nossa vida, né? A gente gosta de mudar o canal quando tá chato.
A gente gosta de aumentar o volume quando não está ouvindo, eu que o diga. A gente gosta de abaixar o volume quando está muito ruidoso. A gente gosta de mover as circunstâncias conforme a nossa vontade. A nossa vontade. E eu olho para um rei, que ele não tinha o que fazer. Ou ele esperava para ser morto e ser dominado por 3 exércitos inimigos, ou ele contava com um milagre. Não dependia em nada dele. Ele disse a Deus nas suas orações, nós lemos no culto passado, ele disse a Deus: não tenho um plano, eu não tenho armas, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos se voltam para ti, os meus olhos permanecem em ti. Quão bom seria se eu fosse como o rei Josafá. E nós falamos que via de regra na vida do cristão, quando ele não sabe o que fazer, a primeira coisa é orar. E na verdade, não só quando ele não sabe, mas quando ele sabe, ele deve orar. Ele deve buscar a presença de Deus em oração. Nós temos aprendido um pouco de uma forma mais intensa, de uma forma mais desgastante, de uma forma mais insistente, que nós devemos orar. Uma igreja que não ora é uma igreja sem vida. Uma igreja que não ora é uma igreja que perde para os seus inimigos. Uma igreja que não ora é uma igreja que não avança. Uma igreja que não ora é uma igreja que não adentrou ao reino dos céus. Uma igreja que não ora é uma igreja morta. Nós não somos uma igreja morta. E nós falamos sobre a oração coletiva, me chama muita atenção. Me chama muita atenção. Quando Josafá vai consultar o Senhor, ele proclamou jejum no reino de Judá. E diz o texto que todos os homens de Judá, junto com as suas mulheres, junto com seus filhos e suas filhas, eles foram diante do templo para orar. Todo o povo de Judá foi orar. Uma coisa é certa, nós percebemos que nós não temos tido tempo para orar. A gente tem tempo para tudo. A gente tem tempo para um churrasquinho, a gente tem tempo para escutar uma musiquinha, a gente tem tempo para assistir o seriado na Netflix que a gente tanto ama, a gente tem tempo para assistir filme, a gente tem tempo para jogar bola, a gente tem tempo para viajar, para passear, a gente tem tempo para trabalhar até mais tarde, a gente tem tempo para tudo. Mas você chama a pessoa para orar, não tem. Quando eu era universitário, eu estudava o dia inteiro, ainda tinha que estudar, eu estudava à noite, eu trabalhava o dia inteiro, ainda tinha que estudar para as matérias à noite. Eu tinha que passar a semana, às vezes, pensando nas atividades da igreja, no que deveria ser feito, coisas assim. Eu tinha tanta coisa para fazer. E quando eu reclamava assim para o professor, professor, tem muita coisa para estudar, tem muito trabalho para entregar. Ele me perguntava, o que você faz da meia-noite às 6? Durmo. Então aproveite esse tempo para fazer os seus trabalhos. O mundo não perdoa. O mundo quer mais de você. Esta vida exige mais e mais de você. Eles falam, enquanto os outros dormem, você deve produzir mais, você deve fazer mais. E o problema é que nós, seres humanos, ao contrário do que a palavra de Deus diz, para não nos amoldar aos padrões deste mundo, nós nos amoldamos.
Os padrões deste mundo exigem de você. E quanto mais ele exige, mais você se entrega a ele. E a palavra de Deus diz: não vos amoldeis aos padrões deste mundo, mas sejam renovados pela transformação da mente. Transformação da mente. Este será o seu culto racional. Transformação da mente. Eu preciso dizer que se você quer ser um discípulo de Jesus, se você quer ser um cristão de verdade, você precisa mudar a sua mente. O que eu mais tenho ouvido das pessoas é: eu não consigo, eu não entendo, eu não tenho tempo, é difícil. Não dá. É mais fácil para você. Ah, porque você consegue, porque você estudou, porque você é isso, porque você é aquilo. O quanto nós desejamos que o Senhor dos Exércitos lute as nossas batalhas. Eu acho curioso que quando Deus usa o levita, Jaaziel, para falar no meio do povo, ele fala: não tenham medo, pois esta batalha não é de vocês, mas do Senhor. Tem batalha que não é nossa, mas a gente insiste em lutar. Tem problemas que nós não vamos resolver em 5 minutos. Não vamos resolver em um dia. Não vamos resolver em 2 semanas. Mas a gente se dedica para tal como se nós fôssemos resolver com as forças do nosso braço. O que você faz quando você não sabe o que fazer? Jejum é a segunda coisa que me chama a atenção. Nós falamos bastante sobre a oração coletiva. E graças a Deus, na nossa igreja começou a obedecer um pouco, né? Nas orações coletivas, no momento em que nós podemos interceder, não pela nação de Israel, mas pelo corpo de Cristo, para que o evangelho cresça, para que a palavra de Deus cresça, para que o reino se expanda no nosso meio. Qual é o seu desejo? Ultimamente eu não tenho nem buscado orar mais para que a igreja cresça. Uma vez eu li um comentário de um erudito do passado e ele disse que a igreja é como esterco. Todo mundo sabe o que é esterco? A igreja é como esterco. Se o esterco está acumulado, o que acontece com o esterco? Ele apodrece, ele fede. Uma igreja que se acumula dentro de si, ela estraga. Ela fede e ela apodrece. Mas quando você espalha o esterco, o que acontece com o esterco? Ele vira adubo. Uma igreja que sai, que se espalha, que expande, que cresce, ela é adubo para este mundo perdido. Oração coletiva, orações pessoais, nós precisamos buscar na nossa vida, e aqui também destaca o jejum. Quando foi a última vez que você jejuou? Quando foi a última vez que você se absteve de alimentos? Porque aqui, gente, não é jejum de dopamina, não é jejum de redes sociais. Na verdade, é sua obrigação fazer jejum de redes sociais, não é mandamento bíblico. Quando foi a última vez que você falou assim: Deus, eu vou ficar uma semana sem celular, porque esse negócio só tem porcaria? Uma vez eu cheguei a ficar 8 meses sem redes sociais. Eu excluí o Instagram, excluí o Facebook, excluí tudo. 8 meses. E aí, como eu sou um perverso, mau ser humano, eu voltei a usar. Agora eu consigo me controlar mais e às vezes eu fico uma semana sem usar nada. Eu só uso o WhatsApp por necessidade.
Você tem domínio sobre o quanto você usa esse camarada aqui, ou esse camarada aqui te domina para tudo? E aqui eu não estou falando nem da nossa vida espiritual. Quando nós falamos de jejum, nós falamos de comida. Se abster de alimentos. Quando foi a última vez que você fez? No boletim está escrito lá, toda quarta-feira, toda primeira quarta-feira do mês, jejum coletivo. Quem aqui faz o jejum na quarta-feira, primeira quarta-feira do mês? Não levanta a mão, não precisa levantar, né? Por favor, não se condene, não se entregue, aqui não é o tribunal de Deus, mas é para você pensar. O quanto você deseja que Deus se manifeste na sua vida e na vida da igreja. Estamos falando de uma vida em comunidade. O quanto você deseja que Deus fale com o seu irmão, que Deus cure o que está enfermo. O quanto você deseja que o evangelho se espalhe na família daquele que está clamando por salvação, por libertação. Quanto você deseja que o seu irmão prospere. Precisamos parar de ser egoístas. Precisamos parar de olhar para o nosso próprio umbigo. Jejuar por quê? Ai, o bicho está pegando para o meu lado, eu vou jejuar. Já parou para jejuar pelos outros? Eu tenho um amigo, gente. Meu Deus do céu. Ele está com problema no casamento dele. Já faz um mês que ele não conversa com a esposa dele, morando na mesma casa. Eles são cristãos. Ele já foi missionário. Ele já fez grandes coisas para Deus. E ele está com problema no casamento. Por isso você que é uma pessoa assim, entre aspas, normal, que tem uma vida assim, ok, você olha pra gente que tá aqui, às vezes a gente acha que nós somos super-homens. E nós não somos. A gente é de carne e osso. E eu falei pro meu amigo, cara, conta comigo, vamos fazer um jejum. Você conseguir resolver seus problemas, para Deus resolver seu casamento, para que a sua esposa possa se voltar para você. Vamos orar, vamos estar junto. A gente deseja que os nossos irmãos possam ir adiante. Geralmente a gente quer estar um passo à frente dos outros. A gente nunca quer estar um passo atrás. E aqui nós vemos um povo que parou tudo que eles estavam fazendo para fazer o jejum. Eles pararam tudo. Quando foi a última vez que você parou tudo assim, ó, para você ouvir o que Deus tinha para falar para você? A gente está tão cheio de coisa, nossa agenda está tão competitiva com as coisas. É a roupa que está no varal, é o feijão que está no fogo, é o marido que vai e esquece o telefone dele, é a esposa que vai lá e demora 2 horas para se arrumar, é os filhos que não obedecem, que só fica fazendo confusão. Quando foi a última vez que você parou tudo? Agora vocês ficam quietos, criançada, ó, vocês ajoelhem aí, fecham os olhos. Se não quer orar, fique em silêncio. Marido, fique em silêncio. Esposa, fique em silêncio. Vamos orar, vamos ouvir o que Deus tem para dizer. A gente precisa se posicionar. Não, quando der eu oro, quando conspirar ao meu favor, quando a estrela da manhã, né, se alinhar com os planetas, eu vou orar. Tome atitude na sua vida. Comece a orar. Comece a jejuar. Não estou dizendo que você não deve continuar a sua vida, o seu trabalho, suas coisas continuem. Mas qual é a sua prioridade? Qual é o primeiro lugar? A gente busca primeiro as demais coisas para depois pensar no reino de Deus. E Jesus insiste para que nós busquemos o reino de Deus em primeiro lugar. E ele diz que as demais coisas serão acrescentadas. Mas não temos fé o suficiente para buscar o reino de Deus em primeiro lugar. O jejum é urgência de buscar a presença de Deus. O jejum, você está dizendo a Deus, é mais importante eu te buscar do que eu me alimentar, que é o básico para eu sobreviver. O jejum expressa total dependência.
O jejum expressa urgência. O jejum expressa que você mais precisa calar a si mesmo, o seu interior. Normalmente, quando a gente passa por problema, a gente quer visitar o nosso interior. O que que o meu eu está dizendo nesse momento? O que que o meu eu diria para mim nessa situação? Não. O seu eu. Esquece você. Eu fui crucificado com Cristo. Portanto, já não sou eu mais quem vivo. Mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora na carne, eu a vivo pela fé no Filho de Deus. Gálatas 2:20. Esquecemos que nós fomos crucificados, esquecemos que nós deixamos o velho homem, e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Novo. Não importa o quanto a gente lute, não importa o quanto a gente se esforce, não importa o quanto a gente berre, não importa o quanto a gente gaste os nossos recursos. Sem Deus, estamos fadados ao fracasso. Eu tenho certeza que você já olhou para a sua vida há 10 anos atrás, 15 anos atrás, 5 anos atrás. Pensa nas coisas que você fez insistindo na sua inteligência, no seu conhecimento, na sua capacidade, porque eu vivi, porque eu vi, porque eu sei, porque eu estudei, porque eu planejei, porque eu construí, porque eu levantei. E quando você vê, você só construiu um castelo de areia. E diz Mateus 7 que vem o vento e as tempestades, veio a enchente, veio a chuva e levou tudo embora. Mas quando nós construímos na rocha, como o rei Josafá fez, como o povo de Judá fez, que orou, que jejuou, que se humilhou na presença de Deus, eu não tenho plano, eu não tenho armas, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos voltam para o Senhor. O que você faz quando você não sabe o que fazer? A última coisa que eu quero destacar para a gente encerrar a nossa meditação nesse texto, né? Está nos versículos 15 a 18. Na verdade, a partir do versículo 14, do versículo 14 até o 18. Olha só que interessante. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia e bisneto de Jeiel, trineto de Matanias. Ele era levita e descendente de Asaf no meio da assembleia. E ele disse: escutem, todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles. Eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, o Senhor estará com vocês. E o 18, Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. A última coisa que eu poderia destacar nessa leitura que nós fizemos é que nós precisamos crer na palavra de Deus. Você se lembra das promessas que Deus fez? As promessas que Deus fez não são as promessas que os homens fizeram.
São as promessas que estão reveladas na Bíblia. A gente poderia lembrar de várias, né? Vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Há uma promessa que se você já está cansado dessa vida e você entrega seu fardo a Cristo, você encontrará paz na presença dele. É uma promessa. Há uma promessa que se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas lhe serão acrescentadas. É uma promessa. Filipenses 4,6 vai dizer que não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração, súplica e ação de graça devemos apresentar os nossos pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará o nosso coração e nossa mente em Cristo Jesus. É uma promessa. Guardará a nossa mente e o nosso coração. Com que frequência você se lembra das promessas de Deus? Não, a nossa promessa, né? A gente se ilude que Deus vai dar tudo que a gente quer. Deus vai me dar uma namorada bonita, um namorado bonito, Deus vai me dar um casamento feliz, Deus vai me dar um carro bonito, uma casa tão grande. A maior promessa que nós temos, a maior promessa que nós temos, é que todo aquele que crer no Filho de Deus não perecerá, mas terá vida eterna. Vida eterna. Só que essa vida eterna, gente, não é uma vida como nós ouvimos hoje de uma pessoa com 95 anos de idade, que carece de qualquer capacidade física. Não é uma vida onde nós passaremos por sofrimento, não é uma vida onde as lágrimas gritarão mais alto que os momentos de alegria, não é uma vida onde a injustiça reina no nosso entorno, mas é uma vida de paz, é uma vida de graça, é uma vida de bondade, é uma vida de júbilo, é uma vida na presença do Criador, na presença do nosso Redentor, onde nós cantaremos eternamente: Santo, 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 bendito seja o nome do Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Você não se empolga com isso? Você não fica feliz com isso? A gente limita a nossa vida até o nosso caixão. A gente acha que a nossa vida acaba no nosso caixão. A morte do corpo é a nossa passagem para a eternidade. A eternidade é a nossa vida mais importante. O saudoso tio do Pablo. Pablo está aqui, quem não conhece o Pablo é o marido da Sheila. O tio dele estava com câncer aqui no linfoma, que fala, né? O pescoço dele, gente. Quase parecia que ele tinha duas cabeças, assim, ó. E eu fui visitá-lo. Eu pude falar do amor de Deus para ele. Enquanto eu falava, ele não queria muito entender, não queria muito acreditar. Depois conversa vai, conversa vem. No final eu perguntei para ele: você vai pensar no que eu te falei? Ele falou: vou pensar. E ele parou uns 3 segundos assim. E ele falou: pensando bem, essa vida eterna é mais importante que essa vida aqui, não é? Eu falei: bingo, é isso mesmo. O que essa vida vai te dar de presente? O que a vida te deu de presente até hoje? Dor, sofrimento, injustiça, traumas.
culpa, medo, insegurança, ingratidão. E por que a gente se amolda aos padrões desta vida? Sendo que a vida que nos é prometida é uma vida eterna, cheia de graça, de esperança, de alegria, de felicidade, bondade, na presença de nosso Deus. O quanto você tem lembrado no seu dia a dia e nas suas orações as promessas de Deus para você. Você precisa crer. Você precisa confiar. Você precisa ter fé. Se nós não cremos nas promessas de Deus, não tem como elas se cumprirem. O justo vive pela fé. E quando nós nos lembramos, é interessante destacar isso, né? Na verdade, quando estamos orando em conjunto, a Bíblia nos mostra que Deus fala com o seu povo. Deus fala com o seu povo. O desafio de todos nós é estarmos atentos à voz de Deus. Quando foi a última vez que você ouviu o que Deus tinha para te falar? Deus fala. Deus quebranta. Deus mostra o nosso mau caminho. Deus guia os passos. E quando Deus apresenta a sua voz, a sua palavra, quando Ele mostra a sua vontade para nós, tudo deve se findar no que diz o versículo 18: Josafá prostrou-se com o rosto em terra. Todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração. Quando Deus se manifesta na nossa vida, isso deve gerar adoração. Não por aquilo que Deus fez, mas por aquilo que Deus é. Quando Josafá e o povo se prostrou com o rosto em terra, Deus não tinha dado a vitória ainda. Eles ainda estavam clamando a Deus por essa guerra que haveria de acontecer, mas mesmo assim eles adoraram. Você adora a Deus na tempestade? Você adora a Deus nas suas lutas? Você adora a Deus quando tudo está ruim? Ou você só adora a Deus quando sobra dinheiro no fim do mês? Oh, Senhor, aleluia! E os versículos 27 ao 30. Depois, sob a liderança de Josafá, não, perdão, no 26, olha só o 26 que interessante. No quarto dia, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso, até hoje, esse lugar é chamado de Vale de Beraca. E é interessante que esse monte era chamado de Monte. Ele tinha um nome aqui. Monte de Seir. E esse monte passou a ser chamado o Monte de Beraca. E Beraca significa bênção, um monte da bênção. O lugar foi batizado por aquilo que Deus fez para o seu povo. E depois, no 27, fala: depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor ao som de lírios e harpas e cornetas. O temor do Senhor veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Que eu e você possamos experimentar essa paz de Deus no meio das tempestades. Que eu e você, quando lembramos das promessas de Deus na nossa vida, possamos, assim como o rei Josafá, assim como o povo de Judá, prostrar nosso rosto em adoração. Não por aquilo que Deus fez,
não por aquilo que Deus pode fazer, mas por quem Deus é. Deus é santo, Deus é justo, Deus é bom, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é graça. Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Deus é majestoso, Deus é estrondoso, Deus é soberano, Ele é o Todo-Poderoso. Que o nosso coração possa se lembrar de quem Deus é, para que possamos adorá-lo como devemos adorar. E que as nossas orações sejam mais do que um desejo de mudar as circunstâncias, nossas orações sejam um desejo de mudar a nós mesmos. Mudar a nós mesmos. Para que assim possamos amar a Deus sobre todas as coisas, possamos amar ao próximo como a nós mesmos e para que possamos servir ao reino de Deus. Amém? Vamos levantar. Vamos fazer uma oração. Senhor, quão duras são as tuas palavras. Quem há de suportá-las? Nós queremos na tua presença dizer: para onde iremos? Se só tu tem palavras de vida eterna. Nos ajude, Senhor, porque temos faltado, Senhor, com a nossa vida de oração. Temos faltado, Senhor, com a nossa vida de aprender a tua palavra. Temos faltado, Senhor, na nossa vida de jejum. Temos faltado, Senhor, de sermos discípulos genuínos de Cristo. Possamos nós nos arrepender verdadeiramente, porque nos amoldamos aos padrões desse mundo. Nós oferecemos a nossa vida em troca daquilo que o mundo tem para nos oferecer e temos cada vez mais nos afastado do Senhor. Nós queremos pedir pela tua misericórdia. Queremos ser renovados pela tua presença. Queremos te buscar, Senhor, em oração. Queremos te buscar através do jejum. Queremos te buscar através da tua palavra. Queremos crer na tua palavra. Queremos lembrar das tuas promessas. Queremos, Senhor, nos amoldar ao teu reino. Queremos viver como cidadãos do teu reino. Queremos ser santificados pelo teu Espírito para que possamos ter uma vida que agrada ao Senhor. Nos ajude, nos dê graça. Desperta, Senhor, os que estão dormindo. Dê bom ânimo aos que estão desanimados. Dê alegria da salvação para os que estão esmorecendo. É a tua unção, pelo teu Espírito Santo, para a tua igreja. Nos ajude, Senhor. Nos ajude porque somos fracos. Nos ajude porque não temos armas. Nos ajude porque não temos força. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Que a tua graça se estenda sobre cada um aqui por mais esta semana. Possamos nos lembrar, Senhor, da tua palavra. Possamos inculcar, Senhor, a tua palavra na nossa mente e no nosso coração. Possamos nos lembrar dia e noite. Possamos nos lembrar ao levantar. Possamos nos lembrar no meio do caminho. Possamos nos lembrar enquanto nós comemos. Possamos nos lembrar enquanto trabalhamos, enquanto estudamos. E possamos nos lembrar quando nós vamos nos deitar. Que o Senhor nos ajude e nos capacite para os nossos afazeres. Abençoa, Senhor, os que são estudantes, que terão provas, que eles consigam dar o seu melhor para o Senhor, que eles tenham resultados bons para a glória do teu nome e possam se tornar excelentes profissionais que vão glorificar ao Senhor. Oramos por aqueles que têm
as suas empresas, os seus negócios, as suas lojas, que o Senhor prospere, trazendo, Senhor, mais compradores, mais clientes, dando fornecedores bons, que o Senhor ajude, Senhor, a essas pessoas que têm se dedicado ao empreendedorismo. Oramos por aqueles que são funcionários, aqueles que têm a sua vida no ambiente de trabalho, com seus colegas, com as pessoas, que eles possam também refletir a tua imagem através da sua vida ali, Senhor. Oramos para todos aqueles, Pai, que estão com a sua vida ativa na sociedade, possamos assim refletir a tua imagem. Oramos também por aqueles que não podem estar vivendo em sociedade por algum problema, seja de saúde, seja qualquer outro tipo de situação. Oramos para que o Senhor tenha misericórdia, cure, liberte, transforme a vida dessas pessoas, para que elas tenham oportunidade de expressar o teu amor na vida das pessoas. E oramos para que, como igreja, possamos, através de uma vida de santidade, refletir a tua imagem para esse mundo perdido, Pai. E que o teu nome seja conhecido por todas as nações, que o seu nome seja temido por todas as nações, pois assim o Senhor estabeleceu paz para aqueles que buscam e para aqueles que se prostram na tua presença. Nos dê um domingo, restante de domingo na tua presença, um retorno para nossas casas na tua paz, na tua segurança, e possamos assim desfrutar do teu amor por esta semana. Oramos em nome de Jesus. Amém. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. E a graça do nosso Deus Pai, o amor do Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês hoje e para sempre. Amém, amém e amém.